pouco na questão da política local, São Antônio, como é que foi a sua participação dentro dela? Bem, a minha participação dentro da política, para mim foi uma maravilha, porque eu atuei como vereador um período de 20 anos. Mesmo assim, depois de cadeira de roda, terminei o mandato que estava exercendo. Fui candidato mais uma vez, ainda fui eleito. E daí tem até histórias a dizer que, como vereador, nada fiz através da prefeitura, mas fiz uma passagem molhada ali na passagem do Rio Tocó, que deu muito bem dizer ao povo, os transitantes, as pessoas que transitavam pelo local, porque a funda do rio eu nivelei com o terreno, fiz uma bancada de cimento muito boa, acharam até que a água ia levar na primeira enchente, mas foi uma coisa muito segura, que até hoje a ponte foi tirada, a barragem, e foi usada ela para fazer o desvio por cima dela. Ela está lá, o rio subiu a terra, tapou a evacuação de água que tinha por baixo, mas a parte que foi feita no cimento ainda está perfeita. Bom, São Antônio, já que o senhor teve uma larga experiência na política, né? Foram 20 anos, que não é 20 dias, qual mensagem o senhor deixaria para os novos, né, políticos, enfim, os vereadores, companheiros, né, que também já pôde trabalhar com o senhor, e os novatos e que já assumirão daqui para frente aqui no nosso município? Olha, o que eu tenho para deixar dito para eles é que prometa pouco e cumpra muito, porque às vezes o prometedor, sem fazer o cumprimento, sem cumprir o que promete, afasta o eleitorado e faz com que ele não continue mais anos, gestões ou outras gestões da primeira em diante. Às vezes a pessoa se elege através de muita promessa e depois que se elege, cumpre pouco as promessas prometidas, e aí vai a última pela primeira. E eu, naquela ocasião que eu era candidato, não era eu que pedia o voto do povo. O povo era quem pedia eu para eles me votarem, e pode votarem à vontade. Assim que vocês quiserem me eleger, estou aqui sempre às ordens. E muitas pessoas me perguntavam antes das eleições se eu ia ser candidato, e a minha resposta para eles era que eu ia deixar de ser candidato quando eles deixassem eu perder. Mas no meio do último mandato, pediram afastamento para suplente exercer o cargo de vereador. E nessa hora que me pediram, eu disse até o prefeito, quem pediu prometeu de ficar no grupo e ajudar tudo mais, lesou um pouco o prefeito, porque isso ele não fez, a promessa que prometeu. E eu disse a ele que ia acontecer duas coisas antes 2 anos da eleição, que uma coisa era que eu ia me candidatar e não ia ganhar, porque meus votos não era eu pedindo ao povo, era o povo que me ofertava. E quando você oferta uma coisa ou outra, que você põe aquela oferta que lhe der e passa para outro, que às vezes até não é de seu gosto, na próxima vez você não vai encontrar o que encontrava de antes. E essas duas coisas aconteceu. Eu fiquei faltando 20 e poucos votos para me eleger, e na hora o voto que ele prometeu de ficar no grupo, ele não fez o que prometeu, não. Olha, São Antônio, dando uma mudada de assunto e dando sequência à nossa entrevista, olha, São Antônio, apesar de não aceitarmos, né, sabemos que a morte é uma certeza na vida de todos nós. Como é que o senhor vê a morte? A morte é a nossa companheira. A morte é a maior companheira da vida. Agora,
faz parte de cada pessoa que tem sua vida lutar por ela, porque Deus diz: te livra dos ares que eu te livro dos mares. E os velhos também usavam um adagio popular que os pés muitas das vezes levam o corpo à sepultura. E esse dizer não está sendo lembrado hoje por muitas pessoas, principalmente a juventude. Que maneira os pés levam o corpo à sepultura? Porque muitas mortes você encontra ela antes do dia e precisa você ter muito cuidado no viver do dia a dia, principalmente da época de hoje, porque você tem que viver com cautela e sempre a paciência. É uma das coisas que eu não tiro de ninguém fazer parte dela por ela não prestar. Eu digo que a paciência é o primeiro passo da vida longa. Bom, São Antônio, tem um ditado que diz, né, que o futuro só pertence a Deus. No entanto, todos nós fazemos prognóstico, né, para o futuro. O que o senhor pensa sobre o futuro? O que a gente pensa pelo futuro é o seguinte, que sempre existe o passado, o presente e o futuro, mas o passado não volta mais. O presente você tem que fazer o possível para acolher ele de boas maneiras. E o futuro você tem que fazer o futuro, mas lembrando que a Deus pertence, né? Sempre que você ter bons planos, Deus também está junto com você, lhe ajudando você manter aquele plano bom, aquela ideia boa que você está planejando, futurando para o dia da manhã. Beleza, Antônio, a gente já, em nome do Ixo Notícia, a Rádio Comunitária Independente FM, agradece a sua atenção, né, para com a nossa equipe. E para finalizar, né, qual a mensagem que o senhor deixa para toda a população desse imenso Brasil, já que além da rádio, o mundo inteiro vai ouvir através da internet pelo Ixo Notícias, né, que tem aí uma média de mais de 5.000 acessos diários? Bem, André e Valdir, Cida Carneiro, a mensagem que eu deixo para todos os ouvintes da Independente é que o primeiro passo que faz parte do bom viver, que faz parte da sua vida ser feliz, eu digo que é a paciência. Nunca use alterações, violência no seu viver, ou às vezes até pelo viver de alguém, para que você não se finda ou finda alguém antes do dia marcado por Cristo. Valeu, São Antônio. Muito obrigado, viu? Por receber em sua casa. Eu tá me acusando aí há mais de meia hora no carro.